na sociedade nesse sentido, onde as pessoas querem ser, eu vou servir a Deus, mas eu não quero relacionamento com o meu próximo, eu não quero contato, eu não quero agrupamento, eu não quero igreja, eu não quero ter relacionamento com pessoas. E a grande questão que a Bíblia vai nos mostrar é que a gente não tem como relacionar-se com Deus, que é amor, sem nos relacionarmos e nos envolvermos em amor profundo com o nosso próximo. O fluir de Deus em nossa vida, ele está intrinsecamente, profundamente ligado ao nosso relacionamento com o nosso próximo. A como nós amamos ao nosso irmão, ao nosso próximo, interfere a respeito do nosso amor a Deus e vice-versa. De acordo com o nosso relacionamento, a profundidade do nosso relacionamento com Deus, que é amor, o nosso amor com o nosso próximo também ele vai ser palpável, visível, prático, e o contrário também acontece. Então, podemos dizer que a demonstração visível do amor a Deus passa pelo amor ao próximo. É isso que João está falando. Eu não posso dizer que amo a Deus a quem eu não vejo, se é o próximo que eu vejo, eu não estou desenvolvendo, praticando amor para com ele. O amor ao próximo é prova visível de que amamos a Deus e de que ele, que é amor, está em nós. Acompanhe comigo alguns versículos desse capítulo aí de 1 João, capítulo 4, no versículo 7, diz assim: amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e todo o que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. A experiência do novo nascimento nos leva a amar como Deus ama. E a evidência de um novo nascimento real está no fato de que nós amamos. Senão é só religiosidade. Senão apenas aceitamos um conceito, viemos para a igreja, desenvolvemos, mas se na prática nós não estamos amando, perdoando, andando mais uma milha, sendo benignos, todas as características de amor com o nosso irmão, de fato, podemos questionar se experimentamos um novo nascimento. Irmãos que dentro da igreja, ou na família, ou até em meios de ministérios pastorais, estão em constantes brigas e contendas, guardando ódio no coração, passando a perna nos outros, guardando rancor e não perdoando, são coisas que são contrárias a uma vida que experimentou o novo nascimento. Porque no novo nascimento diz que a gente crucificou o velho homem. Agora nós somos uma nova criatura, e essa nova criatura nasce na essência de Deus, que é o amor, e o amor é de Deus. Então é uma característica latente na vida do novo nascido espiritual, e ele conhece a Deus. O conhecer a Deus aqui no versículo 7, ele nos traz algo profundo de intimidade. A Bíblia diz que aqueles que irão para o céu são aqueles que conhecem a Deus e são conhecidos de Deus. Lá no último dia, o Senhor vai falar para aqueles que diziam assim: eu estive na tua casa, eu cantei louvores, eu expulsei demônios, eu fiz milagres, eu preguei em teu nome. E a Bíblia diz que Jesus vai falar para eles assim: eu não vos conheço, apartai-vos de mim para o fogo eterno, vós que praticais a iniquidade. Ou seja, estavam na igreja, estavam no meio do povo de Deus, mas não viviam o verdadeiro amor. No verso 8 vai dizer assim: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. É muito claro isso. Não tem como a gente dizer que ama a Deus se de fato a gente não tem amado o nosso próximo, porque a essência de Deus é amor. Ele não apenas tem amor, ele é amor. Ele é a definição suprema do amor. Pulando lá para o verso 12, diz assim: ninguém jamais viu a Deus. Se nos amamos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor está em nós aperfeiçoado, sendo em nós aperfeiçoado.
Ou seja, é claro que a gente como ser humano, a gente é falho. Nosso amor ainda não chegou à estatura do amor de Deus. Nós ainda não amamos como Deus ama, mas está sendo aperfeiçoado em nós. Hoje nós devemos amar mais do que ontem e permitir que o Espírito Santo de Deus vai nos aperfeiçoando amor. E quando erramos, falhamos no nosso amor, guardando algum sentimento que não devíamos guardar, não socorrendo quando deveríamos socorrer, não estendendo a mão quando devíamos estender, o Espírito Santo de Deus nos leva a um profundo arrependimento e nos leva a uma mudança de conduta, para que a gente não continue naquela prática de desamor. No verso 16 vai dizer assim: e nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor, e quem permanece em amor permanece em Deus e Deus nele. Isso nos lembra a parábola sobre a figueira. Jesus fala: se vocês permanecerem em mim e eu permanecer em vós, vocês vão dar muitos frutos. E esse fruto é o fruto do Espírito. Nós só podemos produzir verdadeiro amor quando nós permanecemos em Jesus, em comunhão com Ele, e Ele agindo em nós produz esse amor. Verso 17: nisso é aperfeiçoado em nós o amor, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque qual Ele é, somos também nós neste mundo. A confiança no juízo quer dizer que vai chegar no dia do juízo, você vai saber que você vai ser salvo, porque você amou a semelhança de Jesus. Como Ele é, nós também somos neste mundo. Como Jesus viveu, nós vivemos aqui neste mundo, amando ao nosso próximo. Verso 18: no amor não há medo, antes o perfeito amor lança fora o medo, porque o medo envolve castigo, e quem tem medo não está aperfeiçoado em amor. Triste, irmãos. São relacionamentos pautados em medo. Seja o casamento, a esposa que tem medo do marido, o marido que tem medo da esposa, o filho que tem medo do pai, o pai que tem medo dos filhos, o irmão que vem para a igreja e tem medo por causa da mensagem do Evangelho, diz que ele vai para o inferno se ele não vier para a igreja. O relacionamento nosso não pode ser pautado em medo. O relacionamento precisa ser pautado em amor. O amor nos leva a uma comunhão em que a gente pode abrir o coração e dizer o que a gente sente, ser ouvido, falar, perdoar, nos ajudando. Então, a obediência à palavra de Deus, a obediência no lar, os relacionamentos, eles precisam estar sendo pautados no amor e não no medo. Aí entra o verso 20: se alguém diz, eu amo a Deus e odeia seu irmão, ele é mentiroso, porque quem não ama a seu irmão, ao qual viu, não pode amar a Deus a quem não viu. A verdadeira espiritualidade, meus irmãos, é provada na forma que tratamos as pessoas no nosso dia a dia, em casa, no trabalho, não só aqui na igreja, em nossos relacionamentos. Aí se mostra a verdadeira espiritualidade. Se nós somos arrogantes ou se nós somos misericordiosos. Misericórdia, ela faz parte, é atributo do amor. Se nós somos pessoas que desprezam ou somos pessoas que ajudam o nosso próximo. Se nós somos pessoas que se importam ou somos pessoas indiferentes da necessidade do nosso próximo. Aí está a grande questão no nosso dia a dia, na nossa caminhada. João 13:35 diz assim: nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Qual é a marca? Qual é a característica do discípulo de Jesus? Se nós nos amamos uns aos outros. Se as pessoas lá fora olham para a igreja e vê os irmãos da igreja brigando entre si, odiando entre si, se maltratando, sendo indiferentes uns aos outros, vão ver que somos discípulos de Jesus? Se os nossos vizinhos verem essas coisas em nossas casas, vão ver que somos discípulos de Jesus? Não. Mas se vive em nós a prática do amor, do perdão, da bondade, da misericórdia, da temperança, com
com o nosso irmão, com o nosso familiar, isso vai contagiar as pessoas ao nosso redor e vão falar: ali realmente tem discípulos de Jesus, ali são cristãos. Os cristãos foram pela primeira vez chamados de cristãos porque eles pareciam com Cristo. Eles falavam como Jesus, andavam como Jesus, faziam as coisas que Jesus tinha feito. O modo de vida deles era semelhante à de Jesus Cristo. Não foram eles que se auto-titularam como cristãos, mas as pessoas olhavam e falavam assim: olha os cristãos. Então, muitas vezes a gente quer se auto-titular amoroso, auto-titular bondoso, auto-titular espiritual, mas como as pessoas estão nos vendo? Elas nos veem dessa maneira, porque são as nossas atitudes que ficam visíveis para as pessoas, se realmente amamos ou não. É interessante como a gente olha e quer dizer assim: eu amo a Deus. E a gente quer desprezar, às vezes, passar por amor do nosso irmão, porque é fácil, entre aspas, você amar a Deus, porque Deus é perfeito, Deus é amor, Deus tem todo o bem para nos dar. Agora, amar o imperfeito, que é o próximo, que é o grande desafio. Foi isso que Jesus falou: amar a quem te ama. Isso aí qualquer pessoa faz. O divino é você amar quem te persegue, é amar o seu inimigo. Aí que está a grande questão. Amar a pessoa quando ela só está te fazendo bem, carinho, é muito fácil. Agora, quando ela pisa na bola, quando ela te magoa, aí se vê onde está o verdadeiro amor. E esse amor, ele é testado todos os dias no nosso relacionamento, principalmente com as pessoas mais próximas de nós. E quando a Bíblia fala de próximo, é próximo mesmo, aquele que está ali andando com a gente. A gente fala de amar o mundo, as almas perdidas, as pessoas lá fora que precisam de Jesus, mas às vezes dentro de casa está faltando amor. Ali ao nosso cônjuge, ao nosso filho, ao nosso pai, a demonstração de amor. Então é ali nesses relacionamentos diários que Deus olha para a nossa vida e quer ver o amor. O evangelista João instruiu isso, palavras que ele aprendeu com Jesus e ele estava passando à igreja. A minha relação com o meu próximo interfere diretamente na minha relação com Deus. Para ser igreja de Cristo, por exemplo, a gente não consegue ser igreja sozinho. Esse individualismo que está aí hoje em dia, onde eu vou ser igreja em casa, eu vou adorar a Deus em casa, eu vou fazer as minhas orações, a minha leitura bíblica, mas eu não quero saber de me reunir com ninguém. Isso é o contrário do que a Bíblia diz. Lá em Mateus 18, versos 19 e 20, diz assim: também vos digo que se dois de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que me pedirem, dois de vós, isso lhe será feito por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, ali eu estarei no meio dele. Deus está falando de pessoas que se reúnem em torno do nome dele. Ele está falando da igreja. Não se faz igreja de uma pessoa só. Igreja se trata de relacionamento. Lá em Apocalipse 2,7 vai nos dizer assim: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Igreja aqui está em plural, porque eram as igrejas locais, como existem hoje as igrejas locais. E o Espírito Santo de Deus, ele fala às igrejas. Tem coisas que Deus nos fala pessoalmente, individualmente, mas tem coisas que Deus revela e só fala ao grupo, à igreja reunida. E aquela pessoa que fica no seu individualismo, ela perde a palavra que Deus tem para o corpo, para a igreja. Ela perde a bênção que Deus tem para a igreja. Então o Espírito Santo de Deus, ele fala às suas igrejas. E aqueles que não se reúnem, porque acham que às vezes são mais espirituais, porque foram magoados por alguém, porque querem agora, está traumatizado, quer adorar a Deus sem passar pelo relacionamento com o próximo, ele perde a comunhão com Deus. Deus fala às igrejas, Deus quer que nós nos reunamos como igreja. A minha relação familiar também interfere no meu relacionamento com Deus. Por exemplo, entre os cônjuges, 1 Pedro 3,7: igualmente vós, maridos, vivei com elas, esposas,
com entendimento, dando honra à mulher, faz mais frágil, e como sendo elas herdeiras convosco da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. O que aqui Pedro está dizendo? Marido e mulher, se vocês não se amarem, as vossas orações serão impedidas. Vai ter um impedimento entre vocês. Aquilo que vocês querem realizar com o casal, com família, não vai chegar a Deus, porque aquele trave, vocês não conseguem ir avante, não conseguem caminhar, porque Deus quer ver primeiramente o amor entre vocês, porque Deus não vai premiar relacionamentos de discórdias. É preciso haver concordância, é preciso haver amor. Ali Deus vai investir na vida do casal que se ama. Então é muito importante, homens e mulheres, nós pensarmos e entendermos sobre isso. Marido e mulher precisam se amar, precisam perdoar, precisam, antes de deitar a cabeça no travesseiro para dormir, resolver as questões, não deixar pendência. Às vezes, para outro dia, não colocar o sol sobre a vossa ira. É preciso estar exercitando aquilo que a Bíblia diz: se preciso for durante o dia, perdoar 70 vezes 7, para que o amor ele esteja no relacionamento e não haja impedimento entre nós e Deus, porque Deus é amor. E quando nós não nos amamos, nós criamos uma barreira entre nós e Deus. O relacionamento entre os irmãos também é importante. Nós vemos exemplos disso lá em Gênesis 4, 9 a 10, quando Caim mata Abel, primeiro homicídio na história da humanidade. A Bíblia fala que Deus diz assim: o sangue do teu irmão chegou até mim. Quero chamar a atenção aqui, irmãos de sangue. O relacionamento de vocês interfere naquilo que Deus tem para a vida de vocês, no futuro de vocês. Caim sai dali numa situação onde ele perdeu a comunhão com a sua família, ele teve que formar uma outra família, deixando o coração do pai e da mãe rasgado, e ele mesmo sente o peso que causava sobre ele agora o ato que ele tinha cometido. A graça de Deus estava, é claro, sobre ele, para perdão, coloca um sinal para que ninguém lhe mate, mas ele teve as consequências. Houve um quebra no relacionamento dele com Deus, e esse quebra começou quando ele quebrou o relacionamento com o irmão de sangue dele. É muito importante, irmãos, meninos e meninas que são irmãos e irmãs, serem unidos. O futuro de vocês, de trabalho, de prosperidade, de família, depende muito de como que vocês se relacionam hoje. Deus está observando isso e Deus quer que vocês se amem. A gente vê lá em Mateus capítulo 6, versos 14 e 15, que diz assim: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se porém não perdoardes os homens as suas ofensas, também o vosso Pai não vos perdoará as vossas ofensas. O perdão de Deus para mim e para você está condicionado a nós perdoarmos o nosso próximo. Eu já disse aqui que às vezes tem gente que chega no leito da morte e Deus não chama ainda para a eternidade. Ele fica ali sofrendo, porque Deus ainda pela sua graça está dando oportunidade àquela pessoa perdoar, para que então ele possa receber o perdão de Deus e ter a vida eterna. Crentes, eu já vi histórias de pessoas, líderes denominacionais, que carregaram situações de falta de perdão, uma longa caminhada da vida, de briga entre líderes dentro da igreja. E ao final da vida, foi que a pessoa foi pedir perdão ao outro para ser liberado e poder ir para os céus. E graças a Deus pediu perdão a ele, mas carregou mágoa, rancor, ressentimento na sua caminhada. Meus irmãos, é uma condição. Se você está hoje no seu coração, não liberou perdão a alguém, a palavra de Deus diz muito claramente: o seu perdão da parte de Deus não está liberado sobre a sua vida. Você precisa liberar perdão para receber também o perdão de Deus sobre a sua vida. O amor ao irmão é o resultado de uma vida dirigida por Deus. Nós vemos aqui no versículo 9, esse capítulo 4 de 1 João,
Nisso se manifestou o amor de Deus para conosco, em que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que por meio dele vivamos. Jesus, ele é o nosso exemplo. Deus mandou o seu Filho para nos amar, para ser um exemplo de como que nós devemos amar. E a Bíblia diz que ele nos amou até o fim. Ele não amou pela metade. Ele não parou no meio do caminho, ele não desistiu. Ele foi até as últimas consequências, morrendo por nós. E é assim que o apóstolo Paulo, inclusive, vai dizer: vocês ainda não resistiram até o sangue. É preciso resistir até o sangue. Hoje nós temos irmãos que estão vivendo em locais de perseguição no Oriente Médio contra cristãos. Aqueles lá estão resistindo até o sangue. Muitos deles morrendo por causa do nome de Jesus, dando a vida para que um soldado seja salvo, tenha um encontro com Jesus, dando a vida para que um perseguidor, um inimigo, através do testemunho de uma vida entregue, possa ser quebrantado, como Saulo foi quebrantado, para que se torne um apóstolo, para que se torne um missionário do Senhor Jesus. No verso 11 diz assim: amados, se Deus assim nos amou, nós também devemos amar-nos uns aos outros. Qual é a referência? O amor de Deus. Se Deus assim nos amou, nós devemos amar uns aos outros. Lá em João 13, 34 a 35, Jesus fala que ele dá um novo mandamento, que nós devemos amar o nosso próximo. Mas esse mandamento já está no Antigo Testamento, né? Só que ele faz uma adendo: como eu vos amei. Qual era a referência? A referência é que o povo do Antigo Testamento ainda não tinha, mas que agora os discípulos, os apóstolos tinham. Jesus veio ao mundo e morreu por nós. A base, a referência, o modelo a ser seguido é esse amor. O amor do crente não pode ser um amor minguado, um amor michuruca, um amor pequeno. O amor do crente, ele precisa ser conforme o amor de Jesus. E nós somos desafiados a ter esse amor de Cristo em nossas vidas. Nos versos 13 até 15 diz assim: nisso conhecemos e permanecemos nele, e ele em nós, porque por ele nos ter dado do seu Espírito. E o Espírito de Deus é Espírito de amor. E nós temos visto e testificamos que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Qualquer que confessar que Jesus é Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Essa confissão aqui que João está falando não é uma confissão só de palavras, é uma confissão de vida. Qualquer que assumir e viver o amor de Jesus na sua vida, esse estará latente que Jesus habita nele. E aí entra o verso 19, diz assim: nós amamos porque ele nos amou primeiro. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Nós somos constrangidos por esse amor. E se nós queremos que outras pessoas que não amam ainda hoje amem, nós devemos fazer como Jesus, amar, para que elas também sejam constrangidas a amar. Nós tivemos um tempo que pastoreamos lá em Cidade Continental, um momento de perseguição, e vivemos algumas pessoas contra a igreja. E aquelas pessoas foram se convertendo depois, uma a uma. Algumas já até partiram para a eternidade, outras estão em igrejas lá, e elas comentavam o seguinte: quanto mais nós batemos nesses crentes, mais eles sorriem para nós. Achavam que a gente era doido, que a gente era bobo, o que fosse. Mas Deus transformou a vida deles através de vidas que não revidaram da mesma maneira. Ao contrário, ao ódio, entregaram amor. E é dessa maneira, esse exemplo de Jesus, que nós vencemos. Aí no verso 21 diz: dele temos esse mandamento, que quem ama a Deus, ame também ao seu próximo, ao seu irmão. Esse é um mandamento. Mas não é um mandamento, irmãos, para a gente pegar assim: eu tenho que amar, eu tenho que obedecer, eu tenho que suportar. Não é isso. O mandamento que está dizendo aqui é que quando nós vivemos em comunhão com Deus, a essência do amor dele é tão profunda na nossa vida que nós somos
pedidos a amar, nós somos levados a amar. Aquilo se torna um mandamento em nós, aquilo se torna um estatuto no nosso coração. A nossa alma deseja, nos impulsiona e nos leva a isso, não vamos viver ao contrário. Então, qual é o segredo, ou não o segredo, mas qual é o princípio para que nós amemos realmente o nosso próximo? É essa comunhão com Deus. É a gente buscar a Deus quando a gente é desafiado em amar, a gente ir para o joelho no chão e oração e falar: Senhor, eu estou sendo tentado a odiar, a não perdoar, estou sendo tentado a desprezar, mas, Senhor, a Tua palavra diz que precisa ser diferente. Estou te buscando, eu busco a comunhão com o Senhor, para que o Senhor, que é amor, me encha desse amor, e eu possa ter uma atitude diferenciada, uma atitude espiritual, uma atitude de amor para com aquelas pessoas que têm me aborrecido, seja na família, no trabalho, na igreja, na vizinhança, onde Deus nos colocar. Concluindo a mensagem desta noite, Deus nos desafia a amar o nosso próximo por nosso próprio bem, porque se nós não amamos o nosso irmão, o nosso relacionamento com Deus está quebrado. É algo que está ali latente. Mas se nós amarmos o nosso irmão, isso vai ser sinal de que Deus está em nós, e nós deixamos Deus operar isso em nossa vida profundamente. Busquemos a Deus e deixemos o Espírito Santo de Deus nos sondar e nos mostrar como que está o meu amor para o próximo. Será que eu estou amando de fato? Ou há em mim ainda atitudes, pensamentos, vontades que precisam mudar? É importante lembrar que amor não é sentimento apenas. Nós podemos ficar tristes com o nosso irmão, com o nosso familiar, e mesmo assim amar. Deus se entristece com os nossos pecados, mas mesmo assim continua nos amando. Então o amor não é questão de sentimento, é de atitude proativa, de bem, de restauração para com a vida que muitas vezes está nos causando mal. Eu quero orar com você nesse instante, te convido a fechar os olhos e pensar e deixar